Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês de novo, o professor Marquinhos, e a gente vai dar continuidade aqui à citologia, né? Na nossa última aula, a gente trabalhou o citoplasma, né? Citoesqueleto e algumas organelas, e a gente vai finalizar agora trabalhando as organelas que faltaram, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui, né, o arquivo para a gente dar continuidade, né, ao nosso conteúdo aqui. Bom, olha só, a gente vai terminar a parte de organelas agora, para assim finalizar a nossa aulinha de citoplasma, tá? A gente falou na última aula sobre citoesqueleto, né? E as organelas foi ribossomos, retículo plasmático liso e rugoso, Golgi, lisossomo, tá? Então agora a gente vai trabalhar as organelas que faltam. Então uma outra organela chama peroxissomo. O peroxissomo é muito parecido com o lisossomo. Ele é uma bolsa com enzimas. Só que a diferença é que ele não é uma bolsa com enzimas digestivas. A função do peroxissomo não é digestão. Ele não é fabricado pelo Golgi, ele é formado pelo retículo plasmático, tá? E ele não tem papel de digestão especificamente, né? Ele é formado, né, de uma bolsinha membranosa com enzimas dentro, mas são enzimas chamadas de oxidases e catalases, que têm papel, né, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente, né, na metabolização, na desintoxicação de substâncias tóxicas. Tá? Então, atua na desintoxicação, esse é o principal papel. É transformar coisas que são tóxicas em coisas não tóxicas. Mas, Marquinhos, tu já falou pra gente na aula passada que o retículo liso também fazia isso, né? Fazer desintoxicação. Exatamente. O peroxissomo atua junto com o retículo liso. Mas qual é a grande diferença que eu posso citar? E assim, agora eu estou sendo bem generalista, tá? A gente estou generalizando para simplificar. Não é exatamente assim, né? Mas se a gente for fazer uma separação de função, a gente poderia dizer assim, que o retículo liso está mais associado à desintoxicação de substâncias que são exógenas à célula, que vieram de fora, tipo tomar uma medicação, né? Usar uma droga lá, álcool, por exemplo, né? Agora, já o peroxissomo está mais associado à desintoxicação, à metabolização de substâncias tóxicas que o teu próprio organismo fabrica. A gente, no metabolismo, cara, fabrica algumas coisas que são subprodutos, que são, às vezes, tóxicos, né? Então, a gente precisa metabolizar, tá? Além de fazer desintoxicação, ele atua no metabolismo de ácidos graxos, que são, né, os componentes lá de lipídios, e na formação de sais biliares, que vocês vão aprender, né, mais para frente na fisiologia, que vão atuar aí na absorção de lipídios pelo organismo, na metabolização de lipídios também, tá? Ele é formado a partir do retículo, mas as enzimas dele são formadas pelos polissomos. Então, a bolsinha dele veio do retículo, né? A bolsinha membranosa, mas as enzimas vieram dos polissomos, os ribossomos soltos lá no mieloplasma que a gente viu na aula passada. O glioxeossomo é o nome dele, né, nos vegetais. Então, nos vegetais tem uma organela chamada glioxeossomo, que seria o peroxissomo deles, tá bom? Gente, um dos metabólitos que a gente fabrica lá como subproduto do nosso metabolismo é a água oxigenada, o H2O2, o peróxido de hidrogênio, que é tóxico, tá? É tóxico. Gente, água oxigenada para usar um ferimento, usar para descolorir pelo, é uma coisa, né? A gente faz isso, né? Descolorir pelo com água oxigenada e tal. Agora, água oxigenada dentro da célula é tóxico. O que acontece? Dentro do peroxissomo tem uma enzima chamada catalase. Ela pega água oxigenada, ó, a reação apontada aqui, ó. Ela pega a água oxigenada e vai metabolizar transformando em água e oxigênio. Ela pega 2 moléculas de água oxigenada, transforma em 2 moléculas de água mais uma molécula de O2, de oxigênio gasoso ali, né, atmosférico, certo? E aí, então, ela transforma uma coisa tóxica em 2 coisas não tóxicas, ok? Quando eu era criança, né, me machucava com bastante frequência, a minha mãe botava água oxigenada nos ferimentos. Por quê, gente? Para não infeccionar. Seria, né, se usa hoje em dia metiolate, aqueles sprays antissépticos, né, para matar bactérias que causam infecção. Por quê? As bactérias que causam infecção, elas são, via de regra, bactérias anaeróbias, elas ficam no tecido morto ali, né? Então, se você matar essas bactérias, né, elas não causam infecção e elas não gostam de oxigênio, tá? Então,
quando tu machucava ali, né, o corte, o machucado, ralava, estourava ali células, estourava peroxissomos, tinha catalase ali naquele machucado. Tu jogava água oxigenada, ela reagia, né, com a catalase e formava água e uma grande quantidade de oxigênio. Até dava uma borbulhadinha assim, né? Ficava efervescente. E esse oxigênio em excesso matava as bactérias que poderiam causar infecções. Tá? Então, esse é o princípio. Hoje não é recomendado usar, porque apesar de matar bactérias, esse processo aqui destrói outras substâncias ali que iriam participar do processo de cicatrização. Então, atrapalha a cicatrização. É um bom antisséptico, mata bactérias, mas atrapalha a cicatrização. Então, tem outros antissépticos que vão matar bactérias e que não vão atrapalhar a cicatrização, como, por exemplo, gente, sabão. Tá com ferimento, a melhor coisa, a coisa mais, né, eficiente é lavar o ferimento com água e sabão, sabonete e tal, né, para tirar as bactérias do local, tá? Beleza? E a gente sabe, né, nessa situação agora, que é eficiente também contra o vírus, porque destrói lá, né, o envelope viral, né, do lado que o COVID, né, que o SARS-CoV-2, que causa o COVID-19 tem, né? Então, sabão, água e sabão é o melhor, né, meio, né, de combater micro-organismos de forma geral, tá bom? Vamos lá. Outra organela é a mitocôndria, cara. Aqui a gente tem uma figurinha da mitocôndria, ela sempre é representada nesse formatinho aqui, tá? Um bastãozinho com essas dobrinhas no meio, a gente já vai falar disso. Presentes apenas em células eucarióticas, assim como todas as organelas que a gente viu até agora, tá, pessoal? Com exceção do ribossomo. O único que tinha em procariótico era o ribossomo, as outras são em eucariote, né? Aspecto membranoso, um formato de pequenos bastões. Acontece aqui dentro a respiração celular. Gente, tem uma coisa que é a respiração orgânica do ar, entra no corpo, sai do corpo, e tem outra coisa que é a respiração celular, tá? A respiração celular, ela acontece dentro das células e ela tem a função de gerar energia. A respiração celular é o processamento da glicose que vem da alimentação, transformando isso em energia para a célula, usando oxigênio para isso. É um processo que vocês vão aprender lá no terceirão, a gente vê isso com detalhes, tá? Então, dentro da mitocôndria acontece a respiração celular, que é o processo que gera energia para a célula. Tá? Células que utilizam bastante energia têm muitas mitocôndrias, como, por exemplo, célula muscular. Célula que utiliza menos energia, tá? Tem menos mitocôndria. Então, sempre, a gente falou disso na outra aula, essa correlação. Se uma célula fabrica muita proteína, vai ter muito retículo gloso. Se uma célula fabrica muito lipídio, né, vai ter muito retículo liso. Se uma célula faz muita secreção, vai ter muito Golgi. E uma célula que gasta muita energia precisa necessariamente ter muita mitocôndria. Então, a quantidade de uma organela numa célula, proporcionalmente, está relacionada à função que essa célula desempenha. Tá? Então, vamos lá. A mitocôndria, cara, a gente pode dividir ela em duas partes principais, que é a matriz e as cristas mitocondriais. Gente, a matriz é um líquido que preenche os espaços vazios aqui, ó, tá representado por esse líquidozinho azul no desenho. E as cristas são essas dobrinhas da membrana interna. Percebam o seguinte, olha um detalhe importante, tá? A mitocôndria, ela vai ter, tá, uma membrana externa, que tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó, membrana externa, vou dar uma rabiscada aqui, ó, membrana externa, e uma membrana interna, tá? Então, ela tem membrana externa e membrana interna, coisa que as outras organelas não tinham, elas tinham uma membrana só, aqui tem duas, tá? Outra coisa que a mitocôndria tem, que não tá no desenho, eu vou anotar aqui para vocês, ó, a mitocôndria tem DNA, eu escrevendo com o mouse aqui, né, ó, vai ficar feio pra caramba, mas vai dar para entender. Ó, a mitocôndria tem DNA, tá? E a mitocôndria tem aqui dentro dela, tá? Não tá desenhado aqui, tá? Mas eu vou botar, ó, a mitocôndria tem dentro dela organelas chamadas ribossomos, que vocês já aprenderam, tá? Ribossomos. Tô gostando de desenhar com o mouse, escrever com o mouse aqui, ó. Ribossomo. Opa! Ai, riscou aqui sem querer, né? Tá, deixa eu tirar aqui agora, galera, não ficar feio, tá? Ó, ela tem DNA e tem ribossomos, certo? Esses ribossomos são ribossomos diferentes do que a gente tem no restante da célula. Lembra que os ribossomos de procarionte e eucarionte são diferentes? Galera, nós somos eucariontes. A gente tem ribossomo de eucarionte lá no citoplasma.
Agora, os ribossomos que vão ser encontrados aqui, ó, aqui dentro da mitocôndria, eles são ribossomos de procarionte, Aí, como a mitocôndria tem ribossomos próprios e DNA próprio, diferente do DNA do núcleo, ela funciona mais ou menos como se fosse um organismo dentro da tua célula. Ela é como se fosse um organismo separado dentro da tua célula. Tá? Ela tem uma independência para a sua multiplicação. Por exemplo, quando você quer fabricar um novo Golgi, tem que ir lá no núcleo, onde está o DNA, pegar a mensagem, a receitinha para fabricar um novo Golgi e fabricar. Se você quer fabricar um novo, sei lá, retículo, tem que ir lá no núcleo da célula, onde está o DNA, pegar a mensagem e fabricar. A mitocôndria não, cara. Você pode ter a formação de novas mitocôndrias na célula, né, sem ter a participação do núcleo. Ela tem essa independência. Ela funciona dentro do teu organismo, dentro da tua célula, mais precisamente, como se fosse um organismo independente. Tá? Como se fosse uma bactériazinha que se multiplica, só que ela é uma bactériazinha do bem aqui, que se multiplica, né, sozinha. Sabe por quê, pessoal? Porque provavelmente, há muito tempo atrás, a mitocôndria era um ser independente. Essa hipótese chama-se hipótese endossimbiótica. Endo quer dizer dentro. Simbiótica vem de simbiose. A simbiose é uma relação onde dois organismos se ajudam mutuamente. Então, a história, e é uma hipótese, a gente não tem como comprovar isso, mas é uma hipótese muito, muito fundamentada, muito bem aceita no meio científico, e exatamente por isso ela é ensinada, né, em livros didáticos. Não só de ensino médio, livros didáticos de graduação. Tá? Então, olha só. Eu tinha aqui uma célula eucarionte, grandona aqui, ó, célula hospedeira eucarionte. Essa célula fazia o seguinte, ela costumava fagocitar esse ser aqui, ó, heterótrofo, pequenininho aqui, ó, aeróbio, que usava oxigênio, né? Porque essa célula não usava oxigênio. Gente, qual que é a vantagem de usar oxigênio? Quando você pega uma glicose e não usa oxigênio, o teu saldo de energia, a gente chama de ATP, essa moeda de energia, é 2. Para cada glicose, 2 ATPs, quando não usa oxigênio. Quando usa oxigênio, né, você tem para cada ATP, para cada glicose, perdão, um saldo de 30 ATP. Ou seja, é muito mais vantajoso usar o oxigênio para quebrar a glicose, porque você precisa comer menos, né? Porque tu tem um rendimento proporcional maior a cada glicose quando tu usa oxigênio, né? Tipo 15 vezes maior. Olha só, essa célula grande ela não usava oxigênio, não tinha essa capacidade, não tinha desenvolvido essa estratégia, né? Aí, né, ela precisava consumir muita glicose. Essa célula pequena, ela usava oxigênio, ela já tinha desenvolvido essa estratégia. E aí a célula grande aqui, o eucarionte, se alimentava fagocitando a pequena. Lembra da aula de fagocitose? Se alimentava fagocitando a pequena. Né? E digeria. Só que em um dado momento, por algum motivo, por uma mutação, né, essa célula grande, ela fagocitou a célula pequena aqui em laranja, mas ela perdeu a capacidade de digerir essa célula. Essa célula foi fagocitada, mas não foi digerida para usar como energia. Ficou morando aqui dentro. Aí, cara, ela se adaptou a ficar morando ali dentro e pegar a glicose que a célula grande conseguia de outras fontes, tá? Receber essa glicose, gerar ATP a partir dessa glicose, e como ela tinha essa capacidade de gerar ATP, né, usando oxigênio, né, ela produzia muito ATP, né, com pouca glicose. Isso é uma vantagem, né, para ela, óbvio, e também para a célula grande, porque ela passava um pouco desse ATP produzido para a célula grande. Então, a partir do momento que a célula grande fagocitou aqui, a célula pequena, que veio a ser depois a mitocôndria, era uma bactéria na época, e perdeu a capacidade de digerir, elas fizeram uma associação. A célula pequena ali, a mitocôndria falou assim, olha só, tu me fagocitou, não me digeriu. Então, faz assim, eu vou ficar morando aqui dentro. Para mim é legal porque eu estou protegido. Para mim é legal também porque eu não preciso buscar a glicose agora, tu busca essa glicose. Só que para ti também é legal porque tu não precisa mais processar essa glicose. Tu só pega ela, manda para mim, eu processo, porque eu tenho uma estratégia mais eficiente de processar usando oxigênio do que você não tem essa estratégia. Aí eu processo, dá um monte de ATP, eu não preciso disso tudo. Eu passo parte do ATP para ti e fico com uma parte do ATP para mim. Então foi uma relação mútua, de ajuda mútua, e aconteceu dentro de uma célula, por isso hipótese endossimbiótica. Tá? Essa mesma hipótese, gente, né, vai ser usada para explicar, né, o surgimento do cloroplasto, que a gente vai ver depois. Por quê? Cloroplasto e mitocôndria têm características que nos levam a crer isso. Quais são as características? Eles têm DNA próprio, diferente do DNA do núcleo, tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto. Eles têm ribossomos próprios
e eles têm uma membrana dupla. Voltando aqui, ó, membrana dupla. A membrana interna já era a membraninha deles, mitocôndria ou cloroplasto, quando eles eram um ser, né, independente. A membrana externa é a que se formou no processo de fagocitose, que vocês já aprenderam lá, fagossomo, né? Formou na fagocitose e não foi digerida. Tá? Então, a hipótese endossimbiótica explica o fato de DNA, né, de mitocôndria e cloroplasto ter DNA próprio, ribossomos próprios e membrana dupla. Tá? A diferença é que a mitocôndria foi uma fagocitose sem digestão, né? E aí uma endossimbiose de um ser aeróbio heterotrófico. O cloroplasto foi uma fagocitose sem digestão, né? E posterior endossimbiose de um ser aeróbio, tá? Autotrófico, fazer fotossíntese. Tá bom? Continuando aqui, gente, ó. Plastos. A gente viu mitocôndria, vamos ver os plastos. Plastos são organelas, chamadas também de plastídeos, tá? Que são encontradas em células vegetais e em algumas algas. Nem toda alga tem, mas, né, a maior parte sim. Então, é encontrado em célula vegetal e em algas, tá? Os plastos, certo? Aí é o seguinte, os plastos, eles têm, tá, a função, né, a finalidade de armazenar substâncias. Plasto armazena substâncias. Tá? A gente pode dividir os plastos em dois grandes grupos. Quais são? Os leucoplastos e os cromoplastos. Tá? Leuco significa sem cor. Na verdade, sim. Nesse sentido, leuco significa branco, né? Mas aqui branco é de não ter cor. A gente sabe que na história que branco, lá, olhando todas as cores e tal. Mas aqui, né, o termo leuco significa sem cor. E cromo significa cor. Tá? Então, leucoplastos são os plastos sem, né, pigmento. São organelas membranosas, encontradas só em vegetais e algas, nas algas eucariontes, que tem alga que é procarionte, vocês vão fazer isso mais para frente, tá? Então, os leucoplastos, eles armazenam substâncias que não são pigmentos, que não dão cor, tá? Aí a gente tem três tipos básicos de leucoplastos. Lembra, dividimos os plastos em leucoplastos e cromoplastos. Os leucoplastos, sem pigmento, tem três tipos. Amiloplastos, que armazenam amido, é um polissacarídeo, vocês já viram lá. Proteoplastos, que armazenam proteína. E oleoplastos, que armazenam lipídio. Então, ó, numa planta que tem muito amido, tipo batata, tem um monte de amiloplasto, que armazena amido. Numa planta que tem muita proteína, tipo grão de bico, né? Aí tem proteoplastos que armazenam proteína. Numa planta que tem muito óleo, tipo uma semente oleaginosa, aí, castanha, né? Vai ter muito oleoplasto para armazenar lipídio, que é um óleo, tá? Ou melhor, óleo, né? Que é um lipídio. Aí a gente tem os cromoplastos, que são os plastos pigmentados. Gente, essas substâncias pigmentadas, coloridas, servem para fotossíntese. Mas, Marquinhos, para fotossíntese não é só a clorofila que é verde. A clorofila é o principal pigmento, é necessário para a fotossíntese acontecer. Mas quando uma planta tem outros pigmentos de outras cores, vermelho, amarelo e tal, esses pigmentos são acessórios, eles melhoram a fotossíntese, eles auxiliam no processo fotossintético. Tá? Aí a gente tem, né, xantoplastos, que armazenam xantofila, que é um pigmento que vai ser meio pardo assim e tal, tá? É muito comum em algumas algas. Eritroplastos, que armazenam carotenoides, que são pigmentos, dependendo da concentração, vou passar do amarelo para o laranja para o vermelho, tá? Eritro quer dizer vermelho, na verdade, né? Os carotenoides, vocês já viram o que é, são lipídios que dão a cor vermelha, amarela ou laranja aos vegetais, dependendo da concentração. E os cloroplastos, que armazenam a clorofila, que vai dar a cor verde ali e que vai realizar, né, o principal componente que realiza a fotossíntese, tá bom? Então, vamos lá. Aqui está a estrutura básica de um cloroplasto, tá, gente? Ele se concentra principalmente nas folhas, né? Aí aqui dentro da célula está o cloroplasto. Olha só, pessoal, presta atenção. Aqui tem um cloroplasto. Percebe que ele tem membrana externa, membrana interna, tem DNA próprio e tem ribossomos que não estão desenhados aqui, mas tem ribossomos aqui, tá? Ou seja, ele também surgiu lá, né? Por uma fagocitose que não foi completada, não foi, né, digerida, né? Pode ser endossimbiótica. Aí percebe o seguinte, no cloroplasto tem essas bolsinhas, estão cortadas ao meio, elas são inteiras, tá, gente? Aqui tá cortado ao meio para vocês, tá? Essas bolsinhas, elas estão cheias de clorofila. A clorofila fica aqui dentro. A clorofila está dentro do cloroplasto, Marquinhos. Isso, está dentro do cloroplasto. Dentro de uma célula vegetal, de uma alga, a clorofila normalmente está dentro do cloroplasto. Com exceção das algas que não têm cloroplasto. Vocês vão ver isso mais na frente, né? São as algas cianofícies. Mas, fora isso, a clorofila está dentro dos cloroplastos. Tá? Só que, dentro do cloroplasto, a clorofila está mais especificamente nos tilacoides. Então, isso aqui, ó, isso aqui é um tilacoide, tá vendo? Isso aqui é um tilacoide.
Isso aqui é um tilacoide, tá vendo? Então, cada bolsinha achatada dessa com clorofila dentro é um tilacoide. Uma pilha de tilacoides, olha aqui, ó, uma pilhinha de tilacoides, a gente chama de granum. Granum, tá? Então, cada bolsinha aqui é um tilacoide, uma pilha é um granum. Vocês conseguem ver aqui, ó, que existe uma conexão entre um grânum e outro. Ó, aqui tem um grânum, aqui tem outro grânum e tem essa pontezinha entre eles, tá vendo? Essa ponte entre os grânum aqui, ela é chamada de lamela, tá? Isso é uma lamela. Ali dentro tem clorofila também, porque um grânum passa clorofila para o outro para manter um equilíbrio de quantidade de clorofila. Meu Deus, como é difícil escrever com o mouse. De quantidade de clorofila, tá? Dentro de cada grânum aqui, dentro dos tilacoides, tá? Então aqui tem uma lamela que vai fazer a união, né, a conexão entre os grânulos. E aí eu tenho um termo para me referir a todas as partes clorofiladas do cloroplasto, que aí eu chamo de grana. Granum do latim, a terminação um quer dizer um só, né? Singular. Grana é o plural de granum, tá, gente? Grana é o plural de granum. Então, eu uso o termo grana para me referir a todas as partes clorofiladas, que na verdade tem os grânum, né? E também as lamelas. Então, grana é toda a parte que tem clorofila dentro do cloroplasto. São os tilacoides que empilhados formam um grânum e as lamelas que comunicam um grânum no outro. Então, o conjunto disso tudo chama grana, tá? E aqui no meio tem um líquido que preenche os espaços vazios, que é chamado de estroma. O estroma é um líquido que preenche os espaços vazios. Então, lá na mitocôndria eu dividia entre matriz mitocondrial e cristas mitocondriais. Aqui eu chamo, tá? Aqui eu divido em grana e estroma, tá bom? Aqui dentro acontece a fotossíntese, então, né, dentro do cloroplasto. Vamos lá para outra organela, que é o centríolo. Gente, o centríolo, ele é uma situação interessante, tá? Até agora, a gente viu, o ribossomo não era membranoso e aí era uma organela universal. Tinha tanto em procarionte quanto em eucarionte. O centríolo, ele também não é membranoso, mas ele só tem em eucarionte. Apesar de não ser membranoso, não existe centríolo, que a gente falou na aula passada, a história, né, da célula procarionte não ter membranas internas. O centríolo, apesar de não ser membranoso, ele é exclusivo de células eucariontes, tá? Só tem nos eucariontes. São organelas tubulares, formadas basicamente por proteínas chamadas microtúbulos, que são as mesmas proteínas que formam o citoesqueleto. Lá, lembra? O citoesqueleto tinha microtúbulos e microfilamentos, a gente tem que lembrar da aula passada. Aqui também são microtúbulos formando os centríolos, principalmente. Organelas tubulares, cilíndricas, tá? Compostas por 9 tríades de microtúbulos dispostos de maneira a formar um cilindro. Na verdade, funciona assim, gente. Ó. Aqui, tá vendo? Ó, 1, 2, 3 microtúbulos em amarelinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3 microtúbulos. Então, aqui tem uma subunidade de um centríolo. E aqui tem outra. Então, eu até escrevi errado aqui, não fui claro na explanação aqui quando eu escrevi, mas vocês vão entender agora. Cada centríolo tem 2 subunidades, 2 partes, e cada subunidade, tá? Cada subunidade tem 9 trincas de microtúbulos. Percebam, aqui está uma subunidade, ó. 1, 2, 3 microtúbulos, 1, 2, 3, então são 9 trincas de microtúbulos aqui e 9 trincas de microtúbulos aqui. Essas subunidades são perpendiculares. Então, olha só, aqui está uma das subunidades do microtúbulo, aqui está outra. Elas são perpendiculares, elas se encaixam assim, ó, num ângulo de 90 graus. Isso é um centríolo, tá? Isso é um centríolo. Então, o centríolo vai ter uma subunidade, a outra subunidade, elas se encaixam perpendicularmente, assim. E, normalmente, uma célula tem 2 centríolos. Então, isso aqui é um centríolo com 2 subunidades, cada subunidade 9 trincas de microtúbulos, aqui está outro centríolo. Então, eu vou ter 2 centríolos numa célula. Tá bom? Beleza. Galera, função. O centríolo organiza a estrutura que vai dividir a célula, dividir os cromossomos lá, que vocês vão ver depois da divisão celular, que vocês vão ver aqui na biologia 1, tá? Vai formar cílios e flagelos, são estruturas que vocês veem também lá com o professor Silvio, né? Cílios e flagelos dos protozoários, tá? Que são estruturas para a locomoção das células. A gente já falou também de cílio e flagelo lá na aula de especializações de membrana, tá? Então, o centríolo ele ajuda na divisão celular e forma cílios e flagelos, tá? Onde é que ele está presente? Nos eucariontes em geral. Mas olha só, tem exceções de angiospermas e gimnospermas, o que a gente chama de vegetais superiores, né? Esses 2 grupos vegetais não têm centríolo. Então ele está nos eucariontes em geral, mas esses 2 grupos não têm centríolo. Tá bom? O vacúolo pulsátil, o vacúolo contrátil. Galera,
Essa organela é exclusiva de protozoários de água doce, protozoários dulcícolas. Por quê? Se o protozoário está na água doce, ele é mais concentrado do que o meio. O meio é menos concentrado, o meio é hipotônico e eles são hipertônicos. Lembra que na osmose a água passa do hipo para o hiper. Então eles vão ficar ganhando água, ó, vai ficar entrando moléculas de água aqui pela membrana plasmática deles o tempo inteiro. Só que como eles não têm parede celular, lembra que protozoários e animais não têm parede. Ia ficar entrando água, entrando água, entrando água, e uma hora ia romper. Para que isso não aconteça, essa organela aqui, chamada de vacúolo pulsátil ou contrátil, vai fazer o quê? Quando a célula está muito cheia, a pressão dentro da célula está muito grande, porque entrou muita água, né? Essa organela ela pulsa, ela contrai e ela expulsa o excesso de água. Então, a função dessa organela exclusiva de protozoários de água doce, dulcícolas, né? É regulação osmótica, né? Regulação hídrica, de quantidade de água. Aqui, foto de microscópio, ó, de o vacúolo se enchendo de água, porque a célula está muito cheia, ganhou muita água por osmose aqui, e aqui vacúolo contraindo e expulsando o excesso de água. Não sei se vocês conseguiram notar que diminuiu um pouquinho o volume da célula aqui. Tá? Então, essa organela é exclusiva de protozoários de água doce. Beleza? Então, protozoários dulcícolas, né? Vamos lá. O vacúolo digestivo não é novidade para a gente, porque a gente falou dele quando falamos lá na aula de fisiologia da membrana, transporte de membrana da fagocitose. Uma célula fez uma fagocitose. Aí tem que digerir aquele produto, aquela substância que está lá no fagossomo. Os lisossomos, quando estão soltos, sozinhos, eles são chamados de lisossomos primários. Normal, como a gente viu aqui. Mas, na hora de fazer uma digestão daquilo que foi fagocitado, a célula fagocitária, a célula que fez fagocitose, ela vai fazer o quê? Os lisossomos primários que estão lá no citoplasma, eles vão grudar no fagossomo e a partir do momento que os lisossomos secundários, grudam no fagossomo, eles passam a se chamar lisossomo secundário, é primário quando está solto lá no citoplasma. Aí ele grudou no fagossomo ali, ele passa a se chamar lisossomo secundário. E aí a estrutura de fagossomo, que foi, né, a partícula fagocitada com a membraninha em volta. Qualquer coisa dá uma olhadinha lá no conteúdo de fagocitose, lá na aula de transporte de membrana. Então, você teve a partícula fagocitada, né, com um pedacinho de membrana em volta, é o fagossomo. Aí os lisossomos primários grudam ali e passam a ser lisossomos secundários. O conjunto das duas coisas, o fagossomo mais lisossomo secundário, é o vacúolo digestivo, que serve ali para digerir coisas que foram fagocitadas, como, por exemplo, né, uma célula de defesa, um neutrófilo que fagocitou lá um vírus, uma bactéria e tal. Tá? Nossa última organela é o vacúolo de suco celular ou vacúolo central. Gente, esse é exclusivo de células vegetais. Então, olha só. O vacúolo contrátil é só em protozoário de água doce, dulcícola. O vacúolo digestivo é em qualquer célula que faz fagocitose, uma ameba, um neutrófilo, né, um macrófago, uma célula de defesa ali e tal. O vacúolo central, ou de suco celular, ele é exclusivo de células vegetais. Por quê, gente? Ó, ele armazena água. Aqui diz armazenamento de substâncias, mas basicamente água. Ah, vai ter ali um carboidrato, sais minerais e tal, mas é principalmente água. Por quê? Uma célula vegetal, cara, ela tem que ter um armazém de água, porque ela não tem como buscar água, não tem como se deslocar. Uma planta, de forma geral, não se desloca, né? Ela não vai mudar de local, não vai de um ponto A a um ponto B. Um animal vai, de forma geral. Claro, tem exceções de animais que não se locomovem, mas geralmente são aquáticos, né? Então, assim, uma planta, um animal terrestre, quando ele está com falta de água no corpo, ele tem a sensação de sede. Então, ele vai procurar água. Então, a sensação, eu já falei isso para vocês em sala. Você tem que acostumar a tomar água antes de sentir sede. Está sentindo sede, já está num certo grau de desidratação. Então, um animal, quando ele sente sede, é porque falta água, ele vai buscar. Uma planta não, cara, ela não tem como buscar. Então, ela tem que ter um armazém de água. Faltou água na fisiologia, ela tem um pouquinho de água armazenada nas suas células. Esse é o vacúolo de suco celular, o vacúolo central. Tá? Ele pode ocupar até 90% da célula, dependendo da planta, dependendo da situação, se está num ambiente com muita água e tal. Uma curiosidade é o seguinte, uma célula jovem de uma planta, ela tem vários vacúolos pequenininhos, vários. Aí, à medida que a célula vai ficando adulta, esses vacúolos vão se fundindo, se juntando e formam só um grande vacúolo. Tá? Vamos fazer um exercício bem rápido aqui da UFSC. Ó. As figuras abaixo são micrografias, né, fotos de microscópio eletrônico, micrografias eletrônicas de duas estruturas celulares, que é aqui a mitocôndria e aqui o cloroplasto. Sobre a fisiologia e a morfologia dessas estruturas, é correto afirmar que 0,1. As duas estruturas estão presentes nas células em geral? Não. Mitocôndria é só em célula eucariontes e cloroplasto é mais específico ainda, em célula eucarionte do reino vegetal e nas algas. Tá?
Então, basicamente em vegetais e algas somente. 2. Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto possuem dupla membrana de constituição lipoproteica, membrana dupla externa e interna, lipoproteica como uma membrana plasmática, normalmente verdadeira 0,2. Tá? Na matriz mitocondrial, ocorre a quebra da molécula de glicose para a obtenção de energia para as células. Esse é um processo que vocês ainda não aprenderam, né? Tá aqui como uma alternativa dessa questão que eu achei interessante fazer, mas a quebra da glicose acontece fora da mitocôndria. A glicose quebrada fora, aí ela entra para ser processada. Então, falsa, porque é fora da mitocôndria a quebra da glicose. No interior dos cloroplastos, ocorre a quebra das moléculas de água, as quais fornecem hidrogênio para a formação da glicose. Tá? Galera, esse vocês também ainda não viram, mas é verdadeiro. Tá? 16. Nas mitocôndrias ocorre a transformação do dióxido de carbono em açúcares. Transformar gás carbônico e água em açúcar, cara, em glicose, isso é a fotossíntese. Está dizendo que a mitocôndria ocorre fotossíntese? Na mitocôndria? Não. A fotossíntese ocorre no cloroplasto. Na mitocôndria, tu quebra esse açúcar em ATP. Então, falso a 16. 32. Moléculas de glicose originadas pelo processo de fotossíntese podem ser acumuladas na forma de amido ou de celulose. Esse conteúdo vocês já viram. Lembra que tanto o amido quanto a celulose são polissacarídeos? São junções de várias moléculas de glicose. Então, a planta pode fabricar glicose por fotossíntese e juntar uma na outra, formar celulose ou amido verdadeiro. 64. A clorofila é uma proteína presente nas mitocôndrias? Não. Ela está presente nos cloroplastos, não na mitocôndria, né? Então, ela é capaz de absorver energia luminosa e utilizá-la ela é capaz de absorver energia luminosa, certa? E utilizá-la na quebra de moléculas de glicose? Não, na fabricação da molécula de glicose. Quem quebra a glicose é a mitocôndria. Quem fabrica a glicose é cloroplasto com a clorofila, tá bom? Então, falsa a 64. Beleza, gente? Pessoal, nossa próxima aula é sobre núcleo, tá? E obrigado aí pela atenção, tá? A gente vai continuar aqui passando aulinhas para vocês. Qualquer dúvida, né, procurem no e-mail, né? Vocês têm o e-mail do professor aí, ou então via Instagram, fiquem à vontade, tá? Teve a participação especial dos meus cachorros dormindo aqui, não seja o ronco do Flamo atrapalhou, né? Mas tamo junto aí, gente. Valeu? Um grande abraço a todos, tá? E nos vemos na nossa próxima aulinha, tá?